Olá pessoal, vamos para mais um vídeo essa semana e hoje nós vamos falar sobre a comunhão. O que é a comunhão dentro de um casamento? Por que tem muitos casais que passam anos juntos, que moram juntos há muito tempo, mas que não vivem uma real comunhão, um casamento real e verdadeiro? E eu quero conversar isso com você hoje e te explicar como que você vai dar essa direção para o seu casamento. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais, e o meu objetivo aqui no canal é trazer vídeos que possam trazer direção para o seu casamento, te ajudar a amadurecer e viver um casamento real e verdadeiro. Então, já quero pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos com temas diversos sobre restauração de casamento, como te ajudar a amadurecer e viver este casamento real. Então, já compartilha também esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esse tema, porque isso me ajuda muito a chegar a mais famílias e também ajudar mais casais que precisam de uma direção nos seus casamentos e que podem ser restaurados. Então não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho e claro que se ao longo do vídeo fizer sentido para você, já deixe esse like que me ajuda muito a saber se os conteúdos estão entregando e se vocês estão gostando dos temas que eu estou trazendo. Bom, então vamos lá? Em muitos casamentos que estão vivendo uma crise, a primeira coisa que a pessoa pensa é que o amor acabou. Ela pensa que aquele casamento não tem mais conexão, que eles não conseguem mais viver um relacionamento como eles acreditavam que viviam antes. Mas o que pode ser um problema dentro desse casamento é que essa comunhão e que essa conexão nunca tenha existido de verdade. Eu sei que isso aqui pode parecer duro, pode ser difícil de ouvir, mas muitas pessoas se casam por motivos errados, elas se casam sem saber o que é um casamento real, o que de fato um casamento exige da pessoa, o que um casamento vai pedir de você ao longo do tempo, por que as pessoas se casam, por que é importante, né, eu estudar e pensar sobre o casamento. Então, quando a pessoa chega numa crise, ela começa a achar que esse casamento nunca, né, ela começa a achar que o casamento não está bem, mas que na verdade, se a gente for pensar honestamente, olhar honestamente para aquele casamento, nunca houve uma comunhão real e verdadeira. Então eu quero nesse vídeo te ajudar a entender o que é essa comunhão. Por que você precisa viver essa comunhão no seu casamento para que você viva um casamento saudável, um casamento real, um relacionamento real. Porque senão você vai viver uma aparência. Você vai viver aquela aparência de amor, uma aparência de reciprocidade, uma aparência de um casamento verdadeiro e nunca vai viver a profundidade. Então, para me ajudar aqui a trazer a base desse vídeo, eu estou usando o livro do Papa São João Paulo II, que é Amor e Responsabilidade. Esse livro ele fala profundamente, né, sobre o amor, claro, e sobre cada ponto em que a gente precisa olhar dentro de um relacionamento conjugal, como trazer isso para a nossa vida, né? Então, para a vida prática. Então, é um livro que você consegue aprofundar mesmo sobre esse tema, e ele vai me ajudar dando base aqui para trazer os pontos com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é que um relacionamento ele pode funcionar por muito tempo. Então, duas pessoas podem estar casadas e podem sim funcionar por um longo tempo. Então, elas podem estar juntas por vários motivos. Muitas pessoas se casam, né, vão morar juntas ou vivem um relacionamento por vários motivos. Então, pode ser muitas vezes pelo prazer que aquela pessoa proporciona, pode ser pela atração, pode ser por uma segurança financeira, por um hábito. Ela se habituou, ela se acostumou àquela pessoa. Então, ela pode se unir nesse relacionamento por vários motivos. Mas esses motivos, se você não olhar de fato esse casamento como uma real comunhão, ele pode se manter por um tempo. Então, esse casamento e essas pessoas, elas podem se manter por um tempo. Elas podem conviver por um tempo. Mas elas não geram uma comunhão. Então, ela pode estar unida por diversos motivos, mas ela não gera essa comunhão. Então, qual é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você? É você começar a olhar para o seu casamento e entender se, de fato, você olha para ele e consegue entender quais são os motivos, quais os pontos que te levaram a se casar. Se você consegue ter essa visão. E aqui a gente já entra olhando para o que eu falei nos últimos vídeos, sobre a questão da felicidade. Ela não pode ser a única base, ela não pode ser a única, o único ponto que tenha levado você a estar com essa pessoa.
Ah, eu estou com ela porque ela me faz feliz. Ok, a felicidade ela é importante dentro do casamento, mas o que eu quero é aprofundar com você. Quais os motivos que faz com que você permaneça nesse casamento? Por que você está nesse casamento? Se de fato você vive essa comunhão. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade em que olha para as relações de uma forma muito contratual. E por que eu falo de contrato? Porque quando você olha para um casamento, para um relacionamento, aonde você só permanece enquanto o outro te entrega algo, enquanto o outro está te favorecendo, enquanto o outro está te beneficiando, isso é um contrato. Então vamos pensar numa empresa. Quando duas pessoas assinam um contrato de sociedade, né, ali, criando uma empresa, existem as cláusulas de que enquanto um estiver fazendo, o outro também vai estar fazendo. A partir do momento em que um desses dois quebram isso, esse contrato também é rompido, porque nenhum dos dois quer sair no prejuízo e nem vão fazer isso. Então isso é um contrato, né, ali dentro de uma sociedade. Mas dentro do casamento, as coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam dessa maneira. Por isso que precisa gerar essa comunhão que eu vou falar com vocês aqui mais pra frente. Então, se eu só permaneço somente enquanto o outro me satisfaz, ou então enquanto o outro está me beneficiando, você precisa olhar para o seu casamento, principalmente não só na relação em si, mas olhar para o seu cônjuge e entender. Eu amo o meu cônjuge enquanto pessoa, por aquilo que ele é, por quem ele é, ou eu amo aquilo que eu recebo dele? Essa é uma das perguntas principais que eu já quero começar trazendo aqui para você. E que vai te levar a um pensamento mais profundo também no seu relacionamento. Chega de ficar vivendo na superficialidade. Chega de ficar vivendo um casamento aonde você está vivendo no automático, as coisas vão acontecendo, vão passando, e você vai deixando. Você está vendo algo acontecendo no seu casamento, mas você vai deixando. Então a gente precisa aprofundar. A ideia dos meus vídeos aqui justamente é sair da superficialidade que a gente vê tantos profissionais, tantos conteúdos, Instagram, YouTube. Às vezes a gente vê muitos conteúdos que trazem as coisas de uma forma tão superficial, e a ideia é que a gente aprofunde mesmo. Que a gente saia desse superficial, que a gente comece a olhar para a nossa vida com intenção, com uma intenção real de melhora. E a gente só pode fazer isso se a gente olhar com profundidade. Então, se eu olho para o meu cônjuge e eu amo aquilo que ele me proporciona, então eu amo aquilo que eu recebo dele. Se eu olho para o meu cônjuge e eu só quero os benefícios, eu só quero enquanto ele está me satisfazendo, quando chega no momento em que esses benefícios somem, a união vai se enfraquecer. Então, é como você pensar no fundamento de uma casa. Se essa casa não está bem fundamentada, em qualquer estremecida que der, essa casa vai desmoronar. E a mesma coisa é o casamento. Se o casamento não tem um fundamento, se a base desse amor não está fundamentada em algo sólido, qualquer coisa que venha acontecer, por mais superficial que seja, vai abalar este casamento. Então, se eu só amo aquilo que eu recebo do meu cônjuge, ou enquanto ele está me proporcionando algo, isso se torna frágil para o seu relacionamento. E aqui a gente precisa estabelecer isso. Por quê? Porque a ideia é que você, cada vez que você vem aqui e assista um vídeo, você fortaleça o seu casamento. Fortaleça a si mesmo, amadureça a si mesmo e amadureça o seu casamento. Porque a restauração de um casamento só é possível quando as pessoas se restauram individualmente. Quando elas passam a amadurecer elas mesmas. A restauração do casamento é uma consequência da sua melhora pessoal. Aqui no livro, existe uma parte em que o Papa João Paulo II diz, né? Justamente esse ponto. Se na origem do seu amor, que ele fala do amor recíproco aqui, que eu também vou explicar para você o que é a reciprocidade. Não é isso que você escuta, não é isso que eu escutei na minha vida. A reciprocidade não é isso que você está pensando. Então, eu vou aprofundar ainda mais. Ele diz, se na origem do seu amor recíproco há só o prazer ou a vantagem, a mulher e o homem só estarão unidos por todo o tempo em que permanecerem sendo um para o outro a fonte desse prazer e dessa vantagem. No próprio momento em que deixarem de sê-lo, a razão do seu amor desaparecerá e com ela a alegria da reciprocidade. Então, se o fundamento desse amor é o prazer e a vantagem, logo, eles estão unidos enquanto há prazer e há vantagem. Então, eles permanecem enquanto isso acontece. Porém, se a fonte desse prazer e dessa vontade e dessa vantagem se esgotam, se não existe mais, a razão do amor desaparece.
É isso que eu estou falando do fundamento. Se torna algo frágil. Então, logo quando isso acaba, o amor vai ser entendido como também que esse amor se acabou. Mas não é que o amor acabou, é que, na verdade, essa comunhão e esse amor real verdadeiro nunca foi estabelecido dentro do casamento. Então, aqui, ó, será que o que acabou no seu casamento é o amor, de fato? Como as pessoas dizem, mas o amor no meu casamento acabou. Ou será que é o benefício que sustentava esse casamento? Porque pode ser que você estava sustentando o seu casamento pelos benefícios e pelo prazer que esse casamento sustentava, te proporcionava. Pode ser que era isso que estava sustentando, mas isso daqui não é o fundamento do amor. Isso aqui se torna uma troca, um interesse e uma conveniência. O fundamento do amor não é esse. Então, e a gente vai entrar também nesse ponto. Então, muitos casamentos, por fora, quando você olha, quando você vê este casal, por fora, ele tem uma aparência de amor, ele tem uma aparência de reciprocidade, ele tem uma aparência de amor mútuo. Mas, quando você olha por dentro deste relacionamento, o que existe é um contrato emocional. Eu comecei o vídeo falando sobre isso. O que você tem ali é um contrato que, enquanto você faz, eu permaneço. Quando você para, eu não fico mais. É aquela frase que as pessoas falam, eu não sou obrigada a estar neste relacionamento. Eu não sou obrigado a estar num lugar onde a pessoa não está me fazendo feliz, não está me proporcionando aquilo que eu mereço. Você nunca escutou alguém dizer isso? Ou talvez até você mesmo já tenha dito isso. Eu preciso estar num lugar onde a pessoa faça aquilo que eu mereço, onde a pessoa entregue aquilo que eu mereço. E esse aqui do eu é o ponto que eu quero chegar. Por quê? Um casamento em que está fundamentado no prazer que o outro me proporciona, naquilo que o outro está me proporcionando, naquele momento que eu acho que é o que eu mereço, se está baseado nisso, e que eu acabei de ler para você aqui, se está baseado no prazer e nas vantagens que ele me proporciona, logo vocês estão vivendo dois eus dentro de um casamento. Então, são duas pessoas de forma individual vivendo dentro de um casamento e que isso não forma comunhão. O que é a comunhão? É o nós. O nós. O que você precisa ter isso em mente? Um relacionamento, quando ele vai se formar, quando você quer estar com alguém, quando você aceita se casar com aquela pessoa, não existe mais dois eu separados. E aqui é um ponto que eu quero deixar bem frisado. No livro, o Papa São João Paulo II, ele não está dizendo que você precisa se anular. Ele não está dizendo que, a partir do momento que você se casa, então você simplesmente esquece de si mesmo, se anula, é uma fusão dos dois e você não existe mais. Pelo contrário, um relacionamento maduro, o que permanece são os dois. Permanece o eu e permanece o cônjuge. Porém, o que forma é um nós. Então pensa comigo, você viveu ali a sua vida de solteiro e o seu cônjuge viveu a vida dele solteiro. São duas pessoas com ideais, com vivências diferentes, com valores, com princípios, com uma criação diferente. Então, cada um está pensando em si individualmente, certo? Cada um tem a sua vida. Quando vocês se casam, para que exista esse nós e essa comunhão, algo precisa surgir deste relacionamento. Então, percebe, antes era um individualmente e antes era o outro individualmente. Quando vocês se casam, algo novo precisa surgir. Você continua sendo quem você é, o seu cônjuge continua sendo quem ele é, mas algo novo precisa surgir. E é isso que eu vou aprofundar com você agora, que é a reciprocidade dentro do casamento. A reciprocidade é esta comunhão, ou seja, vamos tirar a ideia daquilo que nós entendemos de reciprocidade, que o amor recíproco é eu faço se você fizer. Quando você fizer, eu faço. Então essa é a reciprocidade. Porém, a reciprocidade real e verdadeira não é essa. A reciprocidade dentro do casamento, que é o que forma esse nós e o que forma essa comunhão, é quando eu saio de mim em direção a você e você sai de você em direção a mim. É aqui que nasce o nós. É aqui que ele começa a aparecer. É quando nós saímos de nós mesmos, né, que estamos centrados em nós individualmente, e nós caminhamos para o outro. Quando eu caminho para o outro e o outro caminha para mim, algo começa a surgir, que é essa comunhão, que é esse nós. Ou seja, não é mais o que eu penso para mim, não é mais o que eu quero só para mim, não é mais o que ele quer só para ele, mas é o bem comum. Nós estamos em direção ao bem. E o Papa também diz aqui no livro
que a reciprocidade, ela vai querer de nós altruísmo, ou seja, é sair de mim mesmo. Essa reciprocidade, ela só acontece de verdade no casamento quando eu saio de mim mesmo. Se cada um busca a sua própria felicidade dentro do casamento, isso pode até durar por um tempo. Isso pode permanecer, isso pode sim funcionar por um tempo. Mas isso não gera comunhão. É por isso que muitos casais estão anos juntos, estão casados, mas se sentem sozinhos. Estão casados, mas não sentem a conexão no casamento. Elas funcionam, elas continuam pagando as contas, elas continuam cuidando dos filhos, elas continuam morando juntos, mas não sentem a comunhão. Sabe aqueles casais que você vê, que você chega numa festa, você chega em algum lugar, e você olha para aquele casal, você vê que eles funcionam, mas você não sente uma comunhão? Você fala assim, esse casal não tem liga. É exatamente isso. Eles moram juntos, eles vivem juntos, mas eles não têm comunhão. E é a mesma coisa que eu estou falando aqui da reciprocidade. Por quê? Porque a pessoa está sempre centrada em si mesma. Então isso pode funcionar. Eu não estou dizendo que uma pessoa que vive dessa forma, que o seu casamento não vai durar para sempre, tá? Tem muitos casamentos que duram para sempre. Tem pessoas que se casam, que às vezes já estão no final da vida, e às vezes você vai perguntar, a pessoa fala, não, nós estávamos casados, sei lá, há 60 anos juntos. Mas aquele casamento, ele funcionou, mas ele não teve comunhão. E isso pode acontecer. Aquilo pode ter aparência de amor, como eu falei. Pode parecer amor, pode ter a aparência, mas quando você vai analisar, quando você vai ver no fundo, não existia essa comunhão. O que existia eram duas pessoas vivendo vidas individuais. E aqui, um ponto também importante. Não dá para que duas pessoas vivam os seus egoísmos de formas, né, cada um individual ali com seus egoísmos, e criem de fato um relacionamento. Não tem como, porque enquanto você estiver olhando para si mesmo, não existe como criar um nós, como criar algo a mais. Porque você vai estar sempre centrado em si. Como que revela num relacionamento que existe dois nós? Dois eus, desculpa. Como que revela que existe dois eus dentro de um relacionamento? É quando você sempre escuta aquelas frases. Como que eu fico? E como que eu fico? O que que eu ganho? O que que eu recebo? O que que eu quero primeiro? Você está suprindo as minhas necessidades? Isso daqui revela num relacionamento que existem dois eus, mas que não geraram essa comunhão. Então vive sempre uma negociação. Como eu falei, vira aquele contrato. Não é o que é melhor para nós, mas é o que é melhor para mim. Sempre vem o eu primeiro. Aqui revela que duas pessoas estão vivendo de formas individuais dentro de um casamento. A pergunta não é o que é melhor para mim. A pergunta é o que é melhor para nós. É aquilo que eu falei. A partir do momento em que você sai de si, para de estar centrado em si mesmo, você consegue olhar o que é melhor para vocês dois. É daqui que surge a comunhão. Por que quando a gente vai à igreja, quando a gente está com os irmãos dentro da igreja, eles falam tanto da comunhão? De estarmos em comunhão. Porque todas aquelas pessoas estão dentro daquele lugar com um olhar voltado para um único objetivo, que é adorar a Deus, que é estar ali amando a Deus. E é por isso que num casamento, quando as duas pessoas estão com um objetivo, com um olhar voltado para o amor recíproco, eu vou em direção ao seu bem e você vem em direção ao meu bem, isso se torna uma comunhão, uma coisa só. Vocês estão voltados para uma coisa só. Isso eu falo muito com os casais, quando eu estou na etapa da aliança viva, que a gente trabalha o campo comum. Quando os dois estão no mesmo campo, os dois estão do mesmo lado, os dois estão em comunhão, estão unidos, voltados para o mesmo lugar. Em nenhum momento eles deixam a individualidade deles como pessoa, mas eles precisam sair de si mesmo para poder olhar para o outro. Não é mais só como eu fico, o que eu mereço e as minhas necessidades, mas é o que é melhor para nós. Como eu falei, o amor maduro, ele passa por isso. Ele une um bem comum. Qual é o bem comum do seu casamento? Qual é o bem que vocês dois juntos estão buscando? Ou hoje vocês estão buscando somente aquilo que é melhor para vocês? Então, se eu tô cansado, eu quero descansar. Se eu quero sair com os meus amigos porque eu preciso de um tempo, eu vou sair. Se eu quero as minhas necessidades atendidas agora, então para mim você não serve mais.
Será que vocês estão colocando vocês na frente do nós? As suas questões individuais? O casamento, para que gere essa comunhão, você precisa sair de si mesmo. Parar de olhar somente para si e voltar para o outro. O que eu estou recebendo do outro vai para o que nós estamos construindo? O que você está me entregando, isso daqui, vai para o que nós estamos construindo? Aqui precisa ter uma pergunta. Não é o que você está me dando, o que eu estou recebendo, é para que eu fique bem. Mas o que você está me entregando está indo para o que nós estamos construindo? Isso daqui eu quero que fique muito claro para você. Porque se você entende isso no seu casamento, você vira uma chave que você para de cobrar o seu cônjuge por aquilo que você acha que merece e você começa a entregar. Você tem que se perguntar, o que o amor está exigindo de mim agora? Quando você começa a querer se perguntar o que você está recebendo, quais são as suas necessidades, você para e pergunta, o que o amor está exigindo de mim agora? O que eu preciso entregar? Porque muitas vezes a gente quer receber, mas e o que a gente está entregando dentro do casamento? Você precisa começar a ter pequenos atos de sair de si. Como que eu faço, então, Thaís, para sair de mim mesmo e começar a criar essa comunhão no meu casamento? Você precisa se perguntar todos os dias, como que eu faço para amar de modo mais verdadeiro? Como que eu crio esta comunhão? No vídeo anterior eu falei sobre essa questão de você olhar para o seu cônjuge como uma pessoa, como alguém que precisa ser olhado. Quando a pessoa erra, você não olhar somente para o erro dela, mas você olhar para ela como um bem. Quem essa pessoa realmente é? O que ela sente, o que ela pensa. E é exatamente isso. Sair de si mesmo e começar a buscar o outro, se interessar pelo outro. É aqui que a comunhão no casamento acontece. É quando eu estou disposto a sair do meu ego e olhar para o meu cônjuge com amor, com caridade. A nova realidade que vocês dois vão criar, como eu falei, que sai de cada um, sai de si mesmo e cria algo, é essa nova realidade, que é o bem comum. Será que eu estou... se perguntar, será que eu estou criando essa nova realidade? Tem casais que estão anos juntos e nunca criaram essa nova realidade. Continuam vivendo vidas separadas. O que é essa nova realidade? É aquilo que eu estou falando desde o começo do vídeo. É o bem comum. É a comunhão. É buscar o que é melhor para nós. Para vocês dois. E não só para cada um individualmente. Então, como que eu posso amar mais de forma mais verdadeira? Porque o que o Papa São João Paulo II fala nesse vídeo, nesse livro, é justamente você conseguir entender que o amor é querer o bem da outra pessoa. E esse bem exige responsabilidade. Por isso que o livro chama Amor e Responsabilidade. Porque amar o outro e querer o bem do outro vai exigir de nós responsabilidade. Responsabilidade sobre quem nós estamos nos tornando. Então, se você entendeu aqui nesse vídeo que você vive um casamento que talvez seja um contrato, essa é a hora de você parar e responder essas perguntas. Talvez você tenha se casado e você nunca tenha entendido o real sentido dessa comunhão. Porque a gente escuta muito, né? As pessoas, quando falam do casamento, elas trazem a passagem, né? Em que Jesus fala que o homem e a mulher se unirá e se tornará uma só carne. Mas o que é isso? Então quer dizer que a gente se torna uma só carne, então vira uma coisa só e eu deixo de ser eu mesmo? Na verdade, o que ele está trazendo é justamente isso, é a nova realidade que se cria a partir do casamento. A partir de agora, não sou mais cada um individualmente, mas criando uma nova realidade na vida de vocês. Então, responda essas perguntas. Eu tenho certeza que se você parar e responder essas perguntas com honestidade, você vai entender aonde você está no seu casamento e para onde você precisa caminhar. Porque a ideia aqui é trazer essa direção para vocês, tornar vocês mais maduros e trazer essa direção para que vocês vivam um casamento real, verdadeiro e sair da superficialidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para alguém, curte, deixa aqui nos comentários o que você achou do tema. Se tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de poder te responder e também de trazer
os próximos temas com aquilo que você gostaria que eu falasse aqui no canal, tá bom? Então, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.